a prática da fé, fé forte, madura, revestida de caridade e de perseverança. Versículo 3, o apóstolo vem falar para nós, ou melhor, para as mulheres, né, alguns conselhos específicos. Um conselho específico para Tito, conselhos específicos para os velhos e agora conselhos específicos para as mulheres idosas, né? Ele colocou a linguagem aqui, colocou idosa, né? As mulheres idosas, igualmente aos velhos, devem proceder como convém a pessoas santas. Então, se nós formos olhar para pessoas santas, para velhas santas, nós devemos... Cessa, seja bem-vinda, Cessa, né? Se nós quisermos olhar para mulheres, né, idosas, santas, olhemos para tantas, né? Santa Ana, né? A mãe de João Batista, né? Santa Isabel. Olhemos para tantas, Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce dos pobres. Sabemos nós que essas que eu estou citando, elas estão inseridas dentro de uma congregação religiosa. Mas, por exemplo, olhemos para Santa Zélia e São Francisco, que são os pais de Santa Teresinha, se eu não me engano é isso, né? Se eu estiver enganado a respeito dos nomes, alguém me corrija. Que foram canonizados há pouco tempo. Um exemplo de casal, de um homem idoso, santo, e de uma mulher idosa, santa, né? Então, por nada, Cessa, bem-vinda, viu? Então, olhemos para as mulheres idosas que procedam, que vivam, que conduzam a sua vida como pessoas santas. Aí ele dá alguns exemplos. Não seja caluniadoras. Olha, imagina uma velha mentirosa e fofoqueira. Não seria exemplo para ninguém. Zélia e Luiz, né? Zélia e Luiz. Obrigado, Fabiana, né? Tá no perfil aí, Roberval, mas é Fabiana. Obrigado, né? Zélia e Luiz, né? Bem-vinda, Zuleide, seja bem-vinda. Então, continuando o versículo 3, a segunda parte do versículo. Não sejam caluniadoras, ou seja, imagine uma idosa, uma senhora idosa, caluniadora, mentirosa, fofoqueira. Tem até uma música de DDD, né? Doidinhos de Deus, da comunidade Obra de Maria, que diz assim: Dona Maroca fofoqueira, venha para a igreja rezar. Se a sua língua fala muito, vamos evangelizar. Ou seja, imaginemos nós uma senhora na comunidade e de repente você, quando essa pessoa vai chegando, você está tratando de um assunto, ela vai chegando, você diz: olha, boca de siri, porque está chegando aí Dona Maroca, fofoqueira, caluniadora, mentirosa. Então, que as mulheres idosas sejam exemplos, não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida excessiva. Então veja, católico não é alienado, né? Católico não pode ser alienado. A fé católica, ela tem que ser equilibrada, ela tem que estar dentro daquilo que é os dois braços daquilo que é o catolicismo, a fé e a razão. Então veja, quando ele diz nem seja escravas de bebida excessiva, então ele está falando de mulheres que são escravas, são viciadas, são alcoólatras. Ele não está falando de uma pessoa que bebe alguma coisa, que bebe uma taça de licor, que bebe uma taça de vinho, ou até mesmo que toma uma cerveja. Não está se falando disso. Apesar que na época eu não sei nem se tinha algumas... por nada, Zuleide. Na época eu nem sei se tinha algum tipo de bebida desses que eu falei. Mas Paulo está dizendo, o vício, o problema está no vício, no excesso, né? Versículo 4, aí a respeito das mulheres idosas. Mas que sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os maridos
e filhos. Então, imaginemos nós uma mulher idosa. Uma jovem mulher vem aconselhar-se com ela ou apenas está vivenciando algum ambiente em comum com esta mulher idosa, e os conselhos ou a linguagem, a fala, né, como eu tenho presenciado em alguns lugares, ao invés de aconselhar que aquela jovem seja uma esposa, veja, uma esposa, ela diz aqui, uma esposa que ame o seu marido e os filhos, acaba sendo uma mulher desajuizada. Ou até mesmo tem pessoas tem mulheres mais jovens que vai pedir um conselho à mais velha, ao invés da mais velha aconselhar como pessoas santas, elas acabam aconselhando como pessoas depravadas. Eu não vou entrar em detalhes, mas às vezes a pessoa vem pedir um conselho sobre a sexualidade e aquela mulher, em vez de dar um conselho santo, dá um conselho totalmente longe daquilo que é a doutrina da igreja. Às vezes vem pedir um conselho a respeito da casa, de como conduzir a casa, de como manter, né, o cuidado, o zelo pela casa. A pessoa só aconselha para o que é mal. Tem até uma música aí que é antiga, né, mas que foi criada porque com certeza alguma pessoa mais adulta deu conselho para uma outra, dizendo: mulher não trai, mulher se vinga, mulher cansou de ser traída. Olha, imaginemos nós, as idosas da comunidade, quando vai aconselhar uma mais jovem que acabou, quem sabe, até de repente sendo traída pelo seu esposo. Ela diz: oxente, descer besta, mulher não trai, mulher se vinga, porque mulher cansou de ser traída. Eu vou tratar a respeito dos homens daqui a pouco, tá certo, gente? Para ninguém pensar que é um pensamento meu machista, porque hoje em dia também, né, o politicamente correto vem trazendo e introduzindo linguagens dentro da sociedade que acaba levando as pessoas a serem julgados antes do tempo, né? Então, eu não estou falando que é um pensamento machista, que a mulher tem que ser traída mesmo. Vamos seguir a leitura, tá certo? Versículo 5. A ser ajuizadas. Então veja, a mulher idosa deve aconselhar a mulher mais jovem a amar seu esposo, a amar seus filhos, a ser ajuizada. Né? A palavra de Deus diz, eu não lembro agora aonde é o versículo e o capítulo, mas a palavra do Senhor diz assim: uma mulher prudente edifica a sua casa, e uma mulher tola destrói a sua casa. Então, as idosas devem ensinar, aconselhar as mulheres mais jovens a serem mulheres prudentes, para que edifiquem a sua casa. Para que edifiquem a sua casa e não a destrua, né? Ajuizadas, ela diz fiéis. Fiéis a quem? Fiéis em primeiro lugar a Deus, fiel em primeiro lugar a Deus, e fiel também ao seu esposo, fiel à sua casa, fiel à sua família, fiel à igreja. As mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais jovens a amar seu marido, a amar seus filhos, a ser ajuizada, a ser fiel, fiel a Deus e fiel ao seu matrimônio. E ela diz: submissa aos seus maridos. Submissa aos seus maridos. Hoje, esta palavra submissão, ela foi arrancada de dentro do Evangelho, porque querem colocar conceitos ideológicos dentro da Bíblia. E eu vou falar como e por que a mulher deve ser ajuizada, fiel ao seu esposo e submissa ao seu marido. E ele continua dizendo: boas donas de casa, amáveis, né?
A mulher sábia edifica a sua casa. O que Cissa está dizendo aí, né? Foi o que eu tinha falado. A mulher prudente, a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola a destrói, né? Boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada. Então imaginemos nós, uma mulher que casa, ela não ama o seu esposo, ela não ama os seus filhos, ela não é ajuizada, como diz aqui a palavra de Deus, ela não é fiel, ela não é submissa ao seu esposo, ela não é uma boa dona de casa, ela não é amável. Aí o que é que acontece com isso? A palavra de Deus acaba sendo difamada. Alguém olha, casou na igreja, ó. Tá vendo? É uma beata, mas não ama o marido, não ama os filhos, porque pelo que nós vivemos, nós damos testemunho. Não ama o marido, não ama os filhos, não é ajuizada, é toda desajuizada, é toda doida. Tem gente que olha e diz, fulano é doidinha. Não é fiel a Deus nem ao esposo, não é submissa ao seu marido e não é uma boa dona de casa, não cuida do seu lar. Aí a gente diz, é uma beata, só quer estar dentro da igreja, mas o testemunho, e aí? Né? Aí, como é que uma mulher deve ser submissa ao seu marido? Eu queria que você pudesse pegar comigo aí a carta de Paulo aos Efésios. Volta um pouquinho na tua Bíblia, né? Quanto tempo eu tenho aqui? 33 minutos já? Eu tenho que correr então. Volta um pouquinho na tua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Às vezes a gente pensa que o texto é pequenininho e que logo a gente acaba. Eu tinha pensado que ia acabar com 30 a 35 minutos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Aqui Paulo deixa claro quando é que uma mulher deve ser submissa ao seu marido. Quando a mulher deve ser submissa ao seu marido. Veja o que Paulo diz. Versículo 21 de Efésios 5. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então ele está dando conselho aqui de modéstia dentro do matrimônio. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então o esposo tem que estar em submissão com a sua esposa e a sua esposa está em submissão com seu marido. Ele diz, versículo 22, as mulheres o sejam seus maridos, como ao Senhor. Assim como a mulher deve estar submissa ao Senhor, também deve estar submissa ao seu marido. Ou seja, respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo. Não é ser submisso para ser escrava do lar, certo? É viver como uma mulher sensata, não como desajuizada. Versículo 23. Porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Áurea colocou aqui alguma coisa. A mulher hoje que vive para sua casa, ela é considerada uma tola. Mas quando conhecemos a palavra, esta é a verdadeira mulher sábia no seu lar. Aquilo que eu estava falando. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é exatamente aquilo que eu estava falando, Áurea. Por conta de uma linguagem, né? de uma metodologia de fala que foi colocada dentro da sociedade no mundo, isso também está começando a penetrar dentro da igreja. Então, continuando aqui, versículo 23. Porque o homem é cabeça da mulher. Isso aqui, meus irmãos, não é o homem que quer, é Deus que quer. Porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e salvador do corpo. Então o homem tem que assumir na casa o papel que Cristo assumiu com a igreja. O homem tem que ser cabeça do lar. Mas cabeça como? O manda-chuva? Aquele que manda em tudo? Existe um papel específico do homem dentro do lar. Agora, um papel não submete o outro, não escraviza o outro, não rebaixa o outro. Tem até um ditado popular que eu gosto muito, que diz assim, o homem, ou melhor, a mulher foi tirada
da costela do homem. Não foi tirada da cabeça para que ela não se sentisse superior ao homem. E nem foi tirada do pé para que o homem também não se sentisse superior a ela. Ou seja, a dignidade diante de Deus é a mesma. Agora, existe um papel específico do homem e da mulher dentro do lar. O papel do homem é o papel sacerdotal. Isso é querido por Deus. Não adianta, por conta de linguagens que o mundo nos traz, a gente querer modificar a verdade. Agora, porém, veja qual é o papel do homem como cabeça da mulher. Ele diz assim, ó, versículo 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Aí ele conclui, as mulheres têm que estar sujeitas ao marido em tudo, como a igreja está sujeita a Cristo a tudo, mas ele diz o porquê. Versículo 25. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, uma mulher, ela será naturalmente submissa ao homem quando ele fizer o papel que Cristo fez com a igreja. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, uma mulher jamais será submissa a um homem que não tem coragem, que é frouxo, que não honra as calças que veste e não tem coragem de entregar a vida pela esposa, entregar a vida pela sua família. Então, se o homem assumir o seu papel e dar a vida, amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, sem precisar pedir, a mulher se colocará submissa a esse homem. Submissa como escrava do lar? Não. Ela vai estar ali, ó, de livre, com a alma muito livre. Ela vai dizer, eu estou contigo. Eu te seguirei. Agora, se o homem for um covarde, se o homem não assumir o seu papel, se o homem não for aquele que dá vida pela sua esposa, aí não tem para onde correr. Não tem submissão, né? E ele continua dizendo assim, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Então Cristo amou a igreja, deu a vida por ela, santificou a igreja. Ele está dizendo que o marido tem que amar sua esposa, dar a vida por ela e santificá-la. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz que o marido cristão santifica a esposa não cristã e a esposa cristã santifica o marido não cristão. Ou seja, o papel, os dois sacramentos de serviço é o sacramento da ordem, que o padre serve à igreja, ele se torna esposo da sua igreja, da sua comunidade paroquial, ele serve à igreja, ele dá a vida pela igreja, ele santifica a igreja. Assim também o segundo sacramento do serviço, que é o sacramento do matrimônio, que é onde o esposo e a esposa dão a vida um pelo outro e santifica o outro. Tua esposa não tem uma vivência de santidade, ela está andando longe daquilo que é a santidade, santifica a tua igreja, santifica a tua mulher, né? Renato está dizendo, a igreja deve ser submissa ao seu esposo. Faz-se uma confusão entre a submissão de Paulo e a questão da liberdade individual. Submissão não significa anulação de sua personalidade, mas um amor consciente e livre de um para com o outro. É isso que Paulo está dizendo aqui. É livre. Se o esposo ama a esposa, se o esposo dá a vida por ela, se o esposo faz de tudo para santificá-la, é impossível essa mulher livremente não querer estar com esse homem para cumprir aquilo que ela prometeu no altar. Ser fiel na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte nos separe. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua, versículo 27 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27.
para apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa e sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O papel do esposo é santificar a sua esposa, como o papel da esposa é santificar o seu esposo. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como ao seu próprio corpo. Se o esposo não ama a sua mulher como ama a si mesmo, lembre-se que Jesus disse que o amor ao próximo está nivelado ao amor que eu tenho por mim. Amai o teu próximo como a ti mesmo. A regra de ouro que Jesus deixou, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que tu queres que os homens vos façam, façais vós a eles primeiro. Nisto se resume a lei e os profetas. O pai de Tobias, Tobit, no capítulo 5 de Tobias, versículo 15 ou é versículo 26, o pai de Tobias diz a Tobias: Tobias, não faça para o outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Então veja, versículo 29, né? Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. Então o esposo só terá uma esposa submissa se ele entender que aquela mulher não é mais uma outra pessoa. Quando eu digo uma outra pessoa, eu digo dentro daquilo que é a perspectiva do matrimônio. Não são mais dois, mas é uma só carne. Ou seja, a minha esposa é minha carne. Eu não posso maltratar a minha carne. Eu não posso maltratar a mim mesmo. Pelo contrário, eu tenho que nutrir, tenho que cuidar dela. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, somos membros de Cristo. Então, meus amados irmãos, voltando lá para a carta de Paulo a Tito, versículo 6 agora, né? Então, se uma esposa for submissa ao seu esposo, agora para ser submissa ao seu esposo, minha irmã, você tem que pedir, você tem que exigir do seu esposo que ele seja como Cristo. O esposo de uma só esposa e que deu a vida por ela. Do contrário, não haverá submissão livre, como Renato colocou. Não haverá. Agora, se o seu esposo for esposo de uma só esposa, aí livremente você estará jogada aos braços dele, né?